Gente, peraí, acho que eu esqueci o que ia falar. Deu um branco. Peraí, deixa eu tentar me lembrar. Ei, você tá assim, brincadeiras à parte. Eu, vez ou outra, acontece isso, viu? Quem é que tá aí com esses lapsos de memória, esquecendo palavras, o que ia fazer? Pois é, o famoso branco, cada vez mais frequente, inclusive em pessoas mais jovens, né? A gente vê muita gente aí com 18, 20 anos já tendo esses problemas, né? E essas queixas, hein, gente? Como explicá-las? E a partir de que momento a gente deve também começar a se preocupar com isso? Para conversar, tirar nossas dúvidas, convidamos aqui o Dr. Vladimir Andrade, médico neurologista. Muito bom dia, doutor. Um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Lídia. Bom dia, audiência. Pois é. Vamos começar com essa diferença, né, da perda de memória mesmo para esses esquecimentos, né, do dia a dia. Eles podem ser já um indício de que está tendo algum tipo realmente de perda de memória de uma vez por todas, digamos assim? Algo mais frequente, mais preocupante também? Bom, o mais importante é simplesmente comparar você com você mesmo. Sim. Então, a pessoa que nunca esqueceu e passou a esquecer. Então, pessoas que estão mudando de comportamento, por exemplo, a pessoa está mais agressiva, está mais apática, a pessoa está mais irritada. Então, assim, a pessoa não era esquecida e passou a ser esquecida. A pessoa não era apática, passou a ser apática. A pessoa não era agressiva, passou a ser agressiva. A pessoa não era agitada, passou a ser agitada. Então, se isso mudou na sua vida, existe um marco, realmente é o momento, ou seja, em qualquer etapa da vida, deve-se procurar um neurologista clínico para avaliação. É bom ter essa avaliação médica mesmo, né? Porque a gente sabe também que depois da Covid, muitas pessoas começaram a falar: eu tô agora tendo esse problema de memória, não lembro o nome, não lembro uma data, e foi depois da Covid. A gente já tem, assim, resultados mesmo de pesquisas? Existe algo mais concreto em relação a essa ligação entre a Covid e a falta de memória? A perda de memória? Na verdade, o que se sabe é que existe um processo inflamatório sistêmico. Então, inclusive o cérebro também faz parte, o cérebro ele fica inflamado, pode ficar inflamado por semanas a meses. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que já têm essa amnésia por mais de 2 anos. Então, assim, esse processo ainda está desinflamando e ainda estamos em fase de aprendizado ainda. A doença, a gente está vendo as sequelas, né, o que ficou dessa pandemia. Então, estamos aprendendo ainda. Mas é um processo inflamatório que está diminuindo aos pouquinhos. E é muito variável de paciente a paciente. Ou seja, esse grau, digamos, né, da perda de memória pode variar entre as pessoas. Isso difere em relação à idade ou como a Covid afetou essa pessoa? A gente não tem ainda tanta certeza, ou já tem algo em relação a isso? Não necessariamente. O indivíduo ele pode ter ficado, por exemplo, na UTI durante alguns dias, algumas semanas, mas pode ter tido um caso leve em casa e assim, então não é diretamente proporcional. Então, apesar de um caso leve, o paciente, a pessoa, ela pode ficar assim meses até anos, como é o caso dos meus pacientes. Nossa. Mesmo com Covid leve. Então, é muito variável de idade para idade, ou seja, as variáveis são muitas. Doutor, e não tem o que fazer nesse caso? Tem algum tipo de, não sei, exercício, remédio ou não para esse caso, né? De pessoas que estão vendo essa mudança depois da Covid? Na verdade, a reabilitação cognitiva seria o mais indicado, né? Então, atividade física regular. Na verdade, o que se deve fazer é desinflamar. Como é que se desinflama? Reabilitação cognitiva, atividade física, socialização. O indivíduo deve ter jogos inteligentes, por exemplo, procurar sempre se inovar. Por exemplo, com um instrumento musical, por exemplo, um idioma, culinária, desenho. Enfim, está sempre se renovando, né, se reinventando para tentar melhorar, mas assim, um tratamento médico, com medicações, vamos dizer assim,
a gente não conhece ainda, mas a reabilitação sim é possível. Caça-palavras, né? Aprendendo, fazendo a mente se movimentar, não pode ficar parada. Sim. Não é verdade? Agora, assim, pessoas, por exemplo, que não tiveram Covid, geralmente a perda da memória, ela começa a acontecer a partir de uma determinada idade, e isso já é normal, não é isso? E para mesmo quem não tem Covid e está sentindo isso, digamos, de forma precoce, tem alguns, são sintomas de algum tipo de doença mais rara, ou, não sei, o Alzheimer também chegando de uma forma mais recente, digamos, pessoas com menos idade, isso acontece? Olha, Lídia, normalmente essa doença degenerativa, a demência de Alzheimer, acontece após os 65 anos de idade, mas existe a demência de Alzheimer de início precoce. Porém, existem as demências chamadas as demências não degenerativas, que são aquelas demências que são potencialmente reversíveis, vamos dizer assim. Então, o processo de investigação é um processo grande, vamos dizer assim, é um processo que envolve sangue, envolve exames de imagem, avaliação neuropsicológica, para a gente poder excluir outros esquecimentos, vamos dizer assim, outros esquecimentos que não é a demência de Alzheimer precoce, por exemplo. Então tem que ficar bem atento para ter essa diferenciação, né? Procurar, na verdade, um especialista, né? Ver esses exames, porque a gente, quando fala sobre isso, todo mundo quer se precaver. Ninguém quer chegar, né, nessa idade e muitas vezes não tem como prevenir esse tipo de problema, ou tem? É mais difícil. Olha, um estudo recente de 2020 mostrou que existem 12 fatores de riscos modificáveis, mas são modificáveis apenas para 40% das demências. Os outros 60% nós não teríamos controle sobre isso. Gostaria aqui de ressaltar alguns, por exemplo, a deficiência auditiva. Então, não se pode negligenciar deficiência auditiva. E também depressão. Os pacientes com depressão, eles têm que ser tratados. E agora entrou também, nos últimos anos, entrou também, como os fatores de risco modificáveis, a poluição do ar. Então nós vemos muitas pessoas andando, correndo no meio dos carros, do trânsito. Então, assim, se tiver lugares apropriados, como praias, bosques, parques, seria muito melhor. Né? Já pensou, isso aí também é novidade, né? A gente não tinha ouvido falar. Tem uma pergunta aqui de um telespectador, doutor Vladimir. Vamos lá, diretor, pode falar. Ele disse que teve Covid e ficou com sequelas de esquecimento. E quer saber se magnésio realmente é bom. É aquele suplemento, né? Que muita gente fala que esse suplemento de magnésio, lá em casa mesmo, minha mãe já disse, é bom para memória. Realmente funciona? Não, é como eu falei, não existe medicamentoso, nós estamos conhecendo a doença ainda, mas pode-se fazer o tratamento não medicamentoso, que como eu acabei de falar, né, a reabilitação, com todos aquelas opções de estratégia de tratamento. Então, magnésio específico para a questão da perda de memória, não tem nada, né? A medicina ainda não comprovou, não é isso? Ok, muito obrigada aqui, doutor Vladimir Andrade, pelas suas orientações, né, esclarecimentos para a gente, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, um ótimo dia. Aí, gente, tem que cuidar da cabeça, né? Se prevenir aí, porque esse negócio de esquecimento não é fácil.